E Ele tem vitória para nós. Você pode dizer que Jesus tem vitória para essa pessoa aí? Vitória, pastor. Amém? Deus tem uma palavra de vitória para nós nessa noite. Por favor, abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Atos, capítulo 19, versículo 11. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele está nesse lugar, Ele está sobre a sua vida. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, queremos te agradecer e te louvar pela tua presença, porque, Senhor, nada do que fazemos aqui teria sentido se não fosse para ti. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade. Abençoe cada vida aqui, cada vida que nos acompanha em casa agora, que a tua palavra venha mais uma vez falar e tratar em nossos corações, nos trazendo direção, nos trazendo força, meu Deus, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Podem sentar-se, queridos. Amém. Então, irmãos, hoje pela manhã, na nossa oração, tivemos aquele probleminha. Hoje foi um desafio. Quem estava acompanhando hoje pela manhã, né? Foi um desafio. Eu conversando com minha esposa, com meu filho. É luta. Eu vou pedir por gentileza, licencinha, por favor, vejam os nossos anjinhos. Amém. Pronto. E aí, amados, Deus deixou essa palavra no meu coração. Oramos, compartilhamos, mas Deus me deixou incomodado sobre a necessidade de falar também sobre revestimento espiritual nesse nosso culto, que é o primeiro culto da Palavra de Vitória de 2021. Lembrando que Deus tem vitória para a nossa vida. E pela lógica, quando a gente se fala de vitória, só se alcança a vitória depois que você enfrenta uma luta. Ninguém vence do nada, ninguém vence ao acaso. Para que alcancemos vitórias, nós temos que passar por lutas. E uma das coisas, amados, que é realidade, que precisamos considerar, que existem vários tipos de batalhas, vários tipos de lutas. E sem dúvida, uma das mais intensas, uma das mais sérias, e às vezes até desprezada, esquecida e não tão considerada, é a batalha espiritual.
são as lutas espirituais. E a questão de batalha espiritual, eu preciso entender que tudo o que acontece no campo espiritual, ele tem uma ação direta, uma interferência direta aqui com a gente, aqui no nosso mundo físico, vamos chamar assim dizendo. Então é importante a gente ter consciência disso e pedirmos diante dessa batalha, como toda batalha. Ninguém vai em uma guerra, ninguém vai a um combate de qualquer jeito. As pessoas, quando vão para uma batalha, elas precisam se preparar. Ela tem que ter treinamento, não é assim? Cadê o comandante Jordélio, né, Jordélio? Tem que ter treinamento, né? Passa por treinamento, depois aprende a lidar com armas. Existem os recursos de proteção, os recursos de ataque. Para ir para uma batalha, você tem que estar revestido. E a batalha espiritual não é diferente. E ela se dá por meios muito especiais. O trecho que a gente acabou de ler aqui de Atos é bem interessante, amados. Primeiro que fala dessa realidade, né? Onde havia um movimento dos judeus lá que eles achavam interessante verem como os discípulos estavam ali trabalhando no meio do povo, orando, expulsando demônios. E meio que assim, achando interessante, eles viviam querendo fazer isso. Olha, especialmente aqui uma turma de 7 homens, né, que eram os 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, que eles vinham dizendo, né, e eu expulso você em nome de Jesus que Paulo prega. E não vou chamar de belo dia, mas num dia muito feio, o demônio disse, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. E você quem é? Vocês quem são? Diante disso, eles foram atacados, foram espancados, foram humilhados e fugiram. As pessoas ficaram sabendo da situação, tipo, mas o que foi que aconteceu? O nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor Jesus foi exaltado. Mas diante dessa situação ficam lições, amados. Ficam situações para que a gente traga para a nossa vida sobre essa realidade que existe. E eu repito, às vezes falamos até pouco sobre isso. O mundo anda tão materialista que está esquecendo das questões espirituais. Mas se depender de Deus, aqui não. Aqui a gente busca a palavra e a direção do Senhor para a nossa vida, sem nenhum tipo de fanatismo, sem nenhum tipo de terrorismo, né? Mas falando do que fala a palavra, de uma realidade que precisa ser considerada. Precisa ser considerada. Estamos sempre em constante batalha, e batalha espiritual. Você acha que é fácil você ter chegado até aqui hoje? Vir à casa de Deus muitas vezes é um desafio. Eu estava falando hoje pela manhã, algo que precisamos refletir. Nós vamos ver aqui que temos um inimigo na nossa alma. E esse inimigo da nossa alma, ele não vai ficar na arquibancada assistindo eu e você alcançarmos Deus, alcançarmos a paz, alcançarmos a felicidade. Ele vai tentar. E vai usar de todos os recursos que ele tem, para impedir a bênção de Deus chegar na nossa vida. Mas, lembrando, como a gente acabou de cantar, o nosso general é Cristo. É o Senhor que vai adiante de nós. E dentro dessa questão de revestimento espiritual, antes de mais nada, amados, é preciso ter, sabe, esse entendimento, consciência de que o inimigo existe. Eu vi uma frase uma vez, e é uma pura reflexão de uma realidade. Diz-se, eu não sei de quem é essa frase, mas alguém disse um dia, disse que a maior estratégia que o diabo tem é fazer as pessoas pensarem que ele não existe. Você já ouviu isso? Um dos maiores trunfos. Não, que nada. Não, isso aí não. Não tem. Amados, essa é uma das estratégias dele. Porque fazendo isso, se a gente acha que não tem um inimigo, então a gente vai levando a vida como a gente acha que tem que levar, de qualquer jeito. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz o seguinte: ouçam, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão,
rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Nós temos um adversário. Ele é real, ele existe. Não vou aqui falar muito sobre ele, porque aqui a gente fala de Jesus, mas a gente tem que ter essa consciência. Ele existe. E o grande plano dele é destruir a criação de Deus. É acabar com o projeto de Deus, acabar com a nossa vida, porque ele já está condenado. Deus diz a palavra, Deus criou o inferno, não foi para nós. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. E como ele não se conforma com o seu destino, ele tenta ao derredor como um leão, a todo tempo, buscando tragar, a todo tempo comprometer o projeto do Senhor na nossa vida. Precisamos ter essa consciência. E detalhe, às vezes quando se fala a respeito dessa criatura, a gente vem aquela noção de aquela coisa muito feia, né? Aquele bicho chifrudo, rabudo, todo udo lá que ele é. Mas muitas vezes ele se apresenta de formas muito atraentes, muito agradáveis aos olhos. Não estou falando só em questão de pessoas, mas de situações, de circunstâncias onde aparentemente a gente não vê nada demais, não vê nenhum problema. Muitas vezes por trás está ali uma grande ação dele. Por isso que Pedro diz assim, que nós precisamos estar sóbrios, atentos, vigilantes, porque temos um adversário. Primeiro ponto. Pastor, e aí nesse revestimento, eu sei que tem um inimigo, então o que é que eu preciso fazer também? Diante do texto que nós lemos dos filhos de Seva, a palavra diz que eles eram judeus, amém? Filhos de um sacerdote. O que é que você imagina? O judeu é conhecido como um povo santo, um povo consagrado, um povo que obedece à lei, que teme a lei. Não é assim que é o povo judeu? Amém? Só que interessante que acontece aqui, eles ali quando vão tentar expulsar aquele espírito, o espírito não reconhece. Não reconhece. Tipo, sei quem é Paulo, sei quem é Jesus e você quem é. Esse não reconhecimento mostra algo, irmãos, que é fundamento numa batalha. Uma das coisas que vai nos ajudar a combater os ataques espirituais é a nossa vida com Deus. Porque o inimigo sabe quem tem e quem não tem. Porque ele é um especialista em não obedecer a Deus. E ele reconhece também quem não obedece. Lembra quando Jesus enfrentou o próprio diabo no deserto? Lembra disso? Lembra? E quando o diabo surgiu para tentar Jesus, ali Jesus venceu o diabo com autoridade e com o poder da palavra, que ele não só conhecia, mas que ele vivia. Certamente, esses homens que estavam aqui tentando aparecer, expulsando um demônio, eles foram envergonhados, porque eles não estavam vivendo aquilo que eles estavam pregando. E revestimento espiritual significa buscar ter uma vida realmente convertida. Significa buscar ter uma vida realmente transformada. Se viver aquilo que a palavra de Deus prega e ensina. O próprio apóstolo Paulo, ele, nas suas cartas, ele usa muito de ilustração para que a gente facilite do nosso entendimento. Efésios capítulo 4, versículo 22 em diante, diz o seguinte. Só ouça. Vanessa vai colocar, já colocou aí. Acompanhe essa leitura. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo.
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Amém? Paulo, ele é explícito, ele é claro. Resumidamente, o que é que ele está dizendo aqui? Ei, para que Deus esteja em vocês, para que vocês realmente experimentem de Deus na vida de vocês, aquilo que era da antiga natureza, do antigo modo de viver, vocês precisam lançar fora. O nome disso é conversão, é mudança de vida, é deixar tudo aquilo aqui. E ele coloca uma pequena lista de coisas e situações que precisam ser deixadas. Escute isso. É interessante atentarmos para essa questão. Tudo que Paulo fala aqui está relacionado às nossas decisões. Você sabia que tem pessoas que pensam o seguinte: eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, e quando Jesus está lá assim, sim, salabim, tum, eu vou virar uma outra pessoa melhor e maravilhosa. Deus vai fazer uma obra na minha vida. Diga para o seu irmão assim: não é assim não, irmão. Não, é não. Temos um ajudador que é o Espírito Santo, amém? Quando ele chega na nossa vida, ele começa assim a trabalhar, mas tudo está ligado a uma decisão que nós temos que tomar. Quando Paulo fala, por exemplo, aqui, deixem a mentira e falem a verdade, quem que vai fazer isso? Sou eu. Sou eu. Decisões que eu preciso tomar. A minha vida agora precisa ser condizente com o que Paulo fala lá na carta aos Coríntios. Assim, se alguém está em Cristo, quem sabe? É uma nova criatura. Se eu estou em Cristo, eu procuro ter então uma vida de acordo com Cristo, transformada. Sabe? A palavra mais forte que nós temos, que traz revestimento espiritual e contra o inimigo das nossas almas, é o nosso testemunho de vida. Não estamos falando de perfeição, não, mas estamos falando de busca diária, da gente brigar para ser santo, brigar para fazer o que é certo, brigar para dizer todos os dias não àquilo que é pecado, abandonar as coisas do velho homem. Ei, quando a gente se batiza, o batismo representa o sepultamento do velho homem e o nascimento de um novo homem e uma nova mulher, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então o velho homem e a velha mulher, de vez em quando tenta subir. Só que eu tenho estratégia: enterre ele de cabeça para baixo, enterre, que quando ele pensar em subir, ele afunda mais, vai para lá. Mas todos os dias, eu tenho que entender isso, eu preciso ter essa conversão verdadeira. Estávamos falando aqui de 7 judeus, filhos de sacerdote, missionário Dailson. 7 judeus, filhos de sacerdote, que tomaram a surra do diabo. Então, muitas vezes, tem gente que diz assim: eu sou crente, eu sou da igreja quadrangular, eu ando com a Bíblia, eu conheço Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou estrelinha, eu faço um monte de coisa. Se não tiver vida com Deus, vamos dizer que esse revestimento, ele vai estar com brecha. É exatamente nessa falha, é exatamente nessa falta que o inimigo vai bater na nossa vida. Revestimento espiritual, ele começa também com conversão de verdade. E é o que a gente procura todo dia aqui fazer isso. Senhor, quero estar mais perto do Senhor. O Senhor sabe da minha vida, sabe dos meus pecados, das minhas falhas. Me ajude, Senhor, me perdoe, me arrependo, me ajude a ajeitar a minha vida. Eu preciso mais do Teu Espírito na minha vida, a largar certas coisas.
Eu sempre gosto de usar aqui o exemplo, né? Eu gosto muito, já falei aqui várias vezes, vou falar de novo. Primeiro, é ano novo, é tudo novo, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do irmão Braz. Quem conhece o irmão Braz? Esposo da pastora Maria. Eu não sei se está assistindo, irmão Braz, Deus abençoe. A pastora Maria também. O irmão Braz sempre contava esse testemunho. O irmão Braz gostava de tomar umas cachaças, irmão. Tomava mesmo. Eu conheço o irmão Braz, eu era, não vou chamar criança, mas eu era adolescente. Eu estudava lá no Bugio, no Colégio Francisco Rosa, ele trabalhava lá. Diz que aquele tempo era o tempo que o irmão Braz, chamado Baiano. E os anos foram passando. E um dia, o irmão Braz encontrou Jesus. E um dia, o irmão Braz aceitou Jesus. E isso foi tão... Quem conhece o irmão Braz, a sua simplicidade, né? Naquele jeito simples dele, ele diz o seguinte, chegou lá, que tem sempre, quem tem os goró, tem o clube, né? Tem os inchadinhos, né? Aquele pessoal da cachaça, tadinho, aquele pessoal lá. Então ele tinha aquela turma. Ele chegou lá, depois que aceitou Jesus, disse, hoje é o último dia que eu vou botar cachaça na minha boca. A parte depois de hoje não vou beber mais. Diz que mangaram do meu braço, tiraram onda. Você está tirando onda, baiano? É hoje. Ninguém acreditou. Só que, irmãos, esse sim foi o último dia que o irmão Braz bebeu. Até hoje. Ele nunca mais bebeu. E sabe quem fez isso? Ele tomou essa decisão. Foi ele que decidiu largar. E aí Jesus se aproximou e disse, é assim que vocês têm que caminhar. Você sabe, enquanto não houver uma decisão na nossa vida, a coisa não vai engrenar com Cristo. Vocês estão entendendo isso? Isso faz parte de um revestimento. A cada dia buscarmos esse entendimento. Eu tenho que cada dia estar ali firme. Eu subo aqui com todo o temor, como todos que sobem nesse altar aqui, com temor. Para que tudo que a gente passa aqui seja aquilo que a gente vive. O homem pode até enganar o outro homem, mas não engana nem Deus, nem engana o diabo. Você já parou para pensar nisso? Você não consegue nem enganar Deus, nem esconder nada também do inimigo. Revestimento espiritual é conversão verdadeira. Pastor, é desafio. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Amém? Quem vai para o céu aqui? Vamos. Revestidos pelo poder de Deus. Revestidos pelo poder de Deus. E aí, desse revestimento tem a armadura que Ele deixa para nós. E tem o caminho para que a gente se revista. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se aonde, irmãos? Fortalecer-se aonde? No Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo aos pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos diante de um caminho apresentado. Revestimento espiritual passa por a consciência de que temos um inimigo, que estamos na batalha.
Esse revestimento espiritual vem com uma vida condizente àquilo que diz a palavra, o testemunho, a busca. E esse revestimento vem literalmente com a dependência de Deus. Ele diz para a gente se fortalecer aonde? No Senhor. Diga para o seu irmão: o Senhor é que é a tua força. O Senhor é a tua força. Diga para ele: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quem está em você é Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: quem está em você é Jesus, meu irmão? Quem está em você é o Senhor, quem está em você é Jesus. Certo? E nisso ele vai falando. Quando Paulo ilustra a respeito dessa armadura de Deus, ele está falando de virtudes de Deus que tem que ter para a nossa vida. Práticas. Justiça, verdade, paz, fé, palavra de Deus, palavra do Senhor. Precisamos desse revestimento, irmãos. Sabe? Não estou fazendo nenhum tipo de medo, nem de terror aqui. O que precisamos é ter consciência, porque tem muita gente que brinca com essas coisas, que não leva a sério essa questão de questões espirituais. Não vou dizer que nem tudo, escute, nem tudo é o capeta não, viu? Mas muitas coisas a gente colabora para que ele haja. É isso que a gente tem que ter essa consciência. O diabo, você vê, Pedro diz que ele anda ao redor. Ele não anda em cima da gente. Por que ele não anda em cima da gente? Porque se temos o Espírito Santo, ele é sobre a nossa vida. Mas ele fica ao redor. E se a gente vacila, irmãos, ele vem. Ele vai tentar. Ele é o tentador. Ele vai tentar acusar. Ele vai bater aonde a gente é mais fraco. Mas se nós estamos na dependência de Deus, buscando ter uma vida com Deus, irmão, não tem isso sabe, a gente viu aqui com esse triste exemplo desses homens que apanharam aqui, que não se trata de ter uma religião, não se trata de conhecer uma palavra, não se trata nem de tempo de evangelho. Para Deus agir na nossa vida, nós precisamos estar com o nosso coração nele, dizer: Senhor, a cada dia me ajude nas minhas falhas, perdoa os meus pecados, eu preciso do Senhor, eu quero vencer. Sei que o Senhor tem vitória para a minha vida nessa batalha. Por isso, eu me fortaleço no Senhor. A minha força vem do Senhor. O Espírito de Deus habita em mim. Me ajuda a dizer não, a largar certas coisas na minha vida, Pai. Com todo respeito eu falo isso aqui, sabe? Me ajuda a tomar vergonha, a parar de estar caindo toda hora, parar de estar sendo envergonhado, envergonhada. Deus quer isso da gente. E aí Ele chega, se aproxima, nós somos revestidos, sabe? Jesus diz que aos discípulos, para nós, que Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele não está falando da gente ir atrás desses bichos não e pisar, não. Está falando de questões espirituais, de ataques do inimigo. Mas esse poder e essa autoridade que Jesus nos dá vem de uma vida nele, vem de uma vida no Senhor. 2021 é o ano da sua vitória. Amém. O inimigo vai tentar, que é o papel dele, mas nós vamos resistir na fé, na dependência do Senhor, a nossa fé em Deus, a ponto de ninguém ter o que falar, e principalmente Ele. Quando Paulo diz: não dê lugar ao diabo, vou trazer para o nordestês, não dê gosto ao cão, né? Não dê gosto ao cão, não dê esse prazer para ele. Que o inimigo seja colocado no devido lugar dele, se cumprindo a profecia lá de Gênesis. A sua cabeça será esmagada pelo calcanhar do Senhor. É debaixo dos nossos pés, na autoridade do nome de Jesus, revestidos espiritualmente, em oração, mas principalmente numa vida com Deus, numa vida com o Senhor, vida em Cristo, vida transformada. Digo isso aqui: não somos perfeitos. Perfeito aqui só tem um, é Jesus. Mas a gente está seguindo Ele, a gente está tentando acompanhar Ele. Ele está dizendo: venha, venha. Não podemos permitir que o inimigo venha e acabe com os projetos de Deus na nossa vida. Lembra aqui que a nossa luta não é contra a carne, não é um contra o outro. Existem forças espirituais que agem na vida de pessoas que não têm consciência disso. Mas nós oramos por elas.
Nós pedimos a Deus por essas pessoas. A gente pede a Deus pela nossa vida. E fortalecidos nele e na força do poder dele, nós vamos avançar no nome de Jesus. Amém? Fica com medo não. Apenas creia. Se a nossa vida está em Deus, se nós estamos debaixo da vontade de Deus, Pedro vai falar assim, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem vida com Deus, o diabo não vai chegar perto não. Agora tem que vigiar. Tem um povo que tem vida com Deus aqui? Tem um povo que vai vigiar aqui?